Olá, bom dia. Hoje é o dia 16 de setembro e a nossa meditação é baseada na segunda parte do verso 16 do capítulo 12 da Epístola de Paulo aos Romanos. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, aqui nesses versos do capítulo 12, está falando sobre o relacionamento que deve existir no meio do povo de Deus. Vocês devem se lembrar que ele falou da hospitalidade, do serviço que deveremos prestar uns aos outros. Sempre vai ser uns aos outros, né? Não é só você que é servido, alguém te serve, você serve alguém. As pessoas te servem, você serve todo mundo. E é esse tipo de equilíbrio que é mantido aqui. Muitos dizem que o grande desafio na Igreja de Roma eram as diferenças entre os judeus e os não-judeus. Como que os não-judeus, os latinos, não estavam muito contentes com o retorno dos judeus a Roma e à igreja, a comunidade cristã de Roma. E a gente sabe que a igreja, essa igreja que a gente chama às vezes da primeira igreja, a igreja primitiva, tem muita gente que sonhou na época da igreja primitiva, mas havia os mesmos problemas que existem hoje. Um problema talvez que eles não tinham é que eles não tinham denominação, não tinha essas divisões que existem hoje entre os cristãos, protestantes, católicos, ortodoxos. Não haviam as denominações, milhares de denominações protestantes, não havia tudo isso, esse problema eles ainda não tinham. Mas o problema humano sempre foi o mesmo. Não, imagino que vocês consigam entender isso com muita facilidade. Nessa igreja, inclusive, há um sério desafio, é que na mesma igreja você vai encontrar o mestre e o escravo. E, aliás, vocês vão ver em Efésios, por exemplo, exortações que são dadas aos escravos e aos servos, como ao marido e à mulher, aos filhos e aos pais. Também a gente vai encontrar isso na primeira carta de Pedro. Esse é um grande desafio. Então, o que pode ajudar esses irmãos a viver em harmonia, inclusive? E aqui ele está nos dando uma outra chave. Não viver, ambicionar coisas altas, mas se acomodar à humildade, aquilo que é humilde. E que se cada um tem esse comportamento, o corpo vai viver em paz. O corpo de Cristo, estou falando aqui, vai viver em paz. E eu creio que é muito parecido, senão Paulo não teria comparado a igreja a um corpo humano, com o nosso corpo. Porque quantas cabeças existem no corpo humano? Tem uma besta em Apocalipse que tem várias cabeças. Mas o corpo humano normal só tem uma cabeça. Pode haver uma pessoa que tenha mais de uma cabeça, mas uma só cabeça. Um corpo e uma cabeça. Eu não posso querer ser a cabeça, porque só existe uma cabeça no corpo de Cristo. É Cristo ele mesmo. O chefe, o general, comandante. Nós somos membros do corpo de Cristo. E um texto maravilhoso de Paulo que vai nos ajudar a entender melhor Romanos 12, 16, e é um texto, inclusive, que eu já li muitas vezes, que é o texto de Filipenses, capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ouçam que texto maravilhoso que fala do que o Cristo fez. Que Cristo fez. Cristo sendo em forma de Deus, né, ele está atestando aqui então a divindade de Cristo, não teve por usurpação ser igual a Deus. O verbo usurpar aqui é muito interessante, né? Querer pegar aquilo que não é dele. Aqui o Cristo deixa o que é dele, né? Porque ele tem. Ele é, na verdade, divino.
Ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Paulo está, então, exortando essa igreja que eles precisam ter o mesmo sentimento que Cristo teve. A grande diferença é que Cristo se encontrava em forma divina, ou seja, ele é Deus. Era e é e será sempre divino. Nós não somos Deus. Se Cristo, que é Deus, pode se humilhar e se tornar escravo para servir a todos, então eu e você? Cristo se faz feto, bebê no ventre de Maria. Nasce e cresce como toda criança. Ele tem sede, ele tem fome, ele sente dor. Que grande humilhação para a divindade. Que grande humilhação. Será exaltado pelos séculos dos séculos e é declarado Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas por 33 anos ele viveu como eu e você. Se humilhou. É o que Paulo está pedindo à igreja dos filipenses e aos romanos, e é o que o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós. Não queira ser a cabeça, porque só existe uma cabeça. E querer usurpar aquilo que pertence a Deus, alguns chamam isso de síndrome de Lúcifer. Pior do que qualquer outra síndrome, pior do que Covid, do que câncer, do que qualquer outra doença. Se o mundo está da forma que está, é porque o homem foi atacado por essa doença chamada síndrome do diabo, que está querendo sempre pegar aquilo que não lhe pertence, querendo se assentar no trono de Deus. Somente Deus está sentado no trono e ficará sentado no trono para sempre. Nós somos membros do corpo de Cristo e estamos no corpo para servir. Que a nossa atitude, que a minha atitude, que a atitude de cada um de nós seja de Cristo, diz Paulo aqui. Que se humilha, se torna escravo, ele diz aqui no texto. Traduzido às vezes como servo, para não parecer tão terrível. Escravo, pronto para morrer. E não qualquer morte, não morte de Covid, de câncer, morte na cruz. As piores pessoas eram crucificadas pelos romanos. Era tão terrível que Roma não crucificava cidadão romano, só crucificava estrangeiro. Era uma lei extremamente racista, né? Só estrangeiro era crucificado. Bandido, gente ruim. E foi lá que Jesus morreu por você. Que Deus possa te ajudar a ser um cristão humilde, cheio do Espírito Santo. Crente que é cheio do Espírito Santo é humilde. Crente que não é humilde é cheio de si mesmo. Que Deus te abençoe.